É, as pessoas estão perguntando aqui, ó, o Elcio Paiva perguntou o seguinte, você comentou da tua mãe e tal, e eu acho que para muitas pessoas elucida se você tiver alguma experiência nesse sentido. Como é que foi o primeiro encontro com a sua mãe depois do desencarne? Foi por sua vontade? Não, assim, a primeira vez eu acompanhei o processo até de crescimento espiritual dela, né? Porque como você sai do corpo um pouco mais bagunçado, os espíritos, infelizmente, eles usam muito essa fragilidade sua para te enganar, para puxar energia, né? Então eu fui enganado algumas vezes, o espírito tentando se passar pela minha mãe, até que finalmente eu vi, ela ainda estava em processo de recuperação, assim, você percebia que ela, a primeira vez eu vi ela chorando, por ter me visto, o que acontece? Logo depois do desencarne, o espírito costuma ficar entre uma semana e 2 meses aqui. O que é aqui? Ele ainda fica, depois do primeiro desencarne do corpo físico, tem uma outra coisa que é o sistema energético, como se fosse uma placenta energética que a gente tem. Quando o bebê nasce, você tem que tirar a placenta, algumas coisas, resquícios da necessidade enquanto ele estava no processo de crescimento ali, até que ele chega aqui, algumas coisas são descartadas. Existe o mesmo processo, organicamente falando lá, no astral. Então esse processo, até ela sair disso, eu acompanhei ela um pouco aqui, até que ela foi para um local onde ela já tinha morado antes de nascer, que foi sobre a cidade de Vitória, no Espírito Santo, né? A família dela toda de lá, ela nasceu em Alegre, Espírito Santo, mas aparentemente morava sobre a cidade de Vitória. Foi quando eu vi as colônias espiritual, a cidade, eu nunca tinha visto a cidade, assim, de Vitória, até fiquei espantado com a ponte que liga Vitória a Vila Velha, porque eu sei que é uma ponte que você passa algumas vezes ali, mas nossa, ela é linda, ela é bem mais tecnológica, tem uns negócios de espelhado, assim, não sei se meio que metal com espelho, assim, na parte de baixo. Aí a minha mãe estava sentada do meu lado, tinha uma mentora no meio, minha mãe estava do lado de lá, ela não podia entrar em contato comigo. Por quê? Há um processo que começa a ser assim que você desencarna, que fica numa situação boa, e precisa entrar em contato com os encarnados, você passa por um curso. Esse curso como se comportar com os encarnados. Os encarnados não podem ser perturbados, não pode ser levado à emoção, como se comportar na hora de você encontrar, tanto que ela ficou com essa tutora, no meio da gente, para não deixar ela entrar em contato comigo. Então eu conversava com a minha mãe, ela lá, pra você ter, ela não podia porque ela ia se emocionar, ela não estava preparada ainda, ia me emocionar, provavelmente tirar minha lucidez e fazer eu voltar, ou fazer você voltar impactado, imaginando que a sua mãe não está bem. Aí eu até vi minha mãe, uma outra vez recente, veio ela e a mãe dela, que é a minha avó Edenir, tá? Juntas, a minha mãe estava centrada, outro ser. Eu pulei no pescoço dela, joguei ela no chão, assim, porque a gente é encarnado, meu pai, é emoção, né? A gente tá aqui, não tem essa instrução ainda, tá? Você sente saudade. E ela não, ela caiu no chão, calmamente levantou, sorrindo, novinha, tava linda. Aí levantou e acalmou-se, não me passou nenhuma emoção. A última vez que eu vi minha mãe, vi umas 5 ou 6 vezes. Foi mais ou menos uns 2 meses atrás. Eu estava em catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono. Aí senti assim, meio sonolento, aí minha mãe encostada assim, ela sentou no chão, que era bem comum dela, essa simplicidade, encostou na cama assim, né, e sentada no chão, pra cama, e enquanto eu estava em catalepsia projetiva, ela estava esperando eu acordar. Eu falei, mãe, é você mesmo ou é um espírito me enganando? Porque eu não acredito em ninguém lá fora, né? Aí eu peguei o rosto dela assim, botei na minha direção assim, ela falou, não, sou eu mesma, bem calminha ali, bem mais nova que eu, tá com uns 26, 27 no máximo, linda. E aí, conversando, eu falei, mas você está acompanhando tudo? Eu tinha acabado de começar o processo de... Não, eu vejo tudo, de estudos de medicina e tal. Eu vejo tudo, eu acompanho você, sei tudo que acontece aqui. Ela falou, aí foi a última vez que eu vi, super calma. Então, a projeção astral dá essa capacidade. Ao mesmo tempo, você vai estudando como são os comportamentos, o crescimento dos espíritos, por que eles vão mudando a aparência, ficando mais jovens, o que é normal. A autoimagem da gente, dificilmente você tem a aparência que você tem. Às vezes você olha no espelho, você não olha, né, e fala, nossa, eu não sou isso, velho. Você vai ficando mais velho, mas a sua autoimagem sempre é diferente do que aquilo que você normalmente vê. Então os espíritos, eles mantêm essa aparência naturalmente. Eles desencarnam e ao ir se equilibrando mentalmente, eles vão ficando mais jovens. Aí eu vi minha mãe dessa forma, assim. É forte, cara. Forte. Uma sensação que eu tive a última vez. A morte, assim,
você sabe que a morte não existe, mas na hora que você vê, é assim, meu Deus, que incrível, porque é igual, é a mesma energia, a mesma presença, e você fala, nossa, a morte não existe. Mesmo você saindo teoricamente, até na prática, na hora que você vê sua mãe, sente a energia dela, é tão igual que parece que simplesmente você está vendo a sua mãe de novo, da mesma forma, com a mesma energia, sem sentir nenhum impacto de morte. É impressionante. Isso que você falou, eu assino embaixo, aconteceu comigo também. Meu pai também é desencarnado, né? Faz pouco tempo. E quando ele veio me visitar, veio na beira da cama ali, ele tava muito remoçado, com a aparência que eu estava acostumado a ver ele quando eu era criança, sabe? A barba dele e tal, e mais esguio, assim, e aí aconteceu dessa forma. E é legal ter ouvido esse relato, porque a gente se identifica também, né? Essa questão da pessoa vir mais remoçada significa que tá bem, né? Que tá bem É simples, amparado, né? né? É uma coisa bem simples. A gente, às vezes, imagina que havia um ser de não, sentadinha no chão ali, da mesma forma que ela gostava de sentar, mostrando a simplicidade de comportamento, calmamente esperando eu despertar. Ele devia estar ali já uma meia hora esperando eu despertar, ou mais, né? Sair, é muito bonitinho, né? É legal. E ele foi pra ver minha filha, eu acho, porque ele não conseguiu conhecer minha filha, né? Eles vêm, E foi pra e conhecê-la. eles mostram para você isso. É importante que você lembre disso, também, saber que ele esteve ali, e é o simbolismo de falar com você que veio conhecer a sua filha. Quer dizer, já É, conhece, né? sim, não Mas teve oportunidade, mas assim, fisicamente. E aí, esse fato aí que você falou, que às vezes a gente se deixa levar pela emoção, né? Quando eu comecei a ficar mais emocionado, abraçar, assim, sentir essa emoção, foi a hora que ele foi. Eu acho que deve ter e não deixam. deve ter essa instrução, né? Não deixa a emoção pegar, vai embora não, nessa hora. eles têm que ir, porque são instruídos assim, e se não se comportam de forma correta, não podem voltar facilmente. E esse curso aí é um curso, não é muito extenso, né? Não. Aconteceu, isso deve acontecer uns 2, 3 meses de curso no Porque máximo. ele veio pouco depois. Mas estuda muito mesmo, é muito sério isso, assim. Você desencarna, a primeira coisa que você vai estudar, caso você precise voltar, é como se comportar perto dos desencarnados. Não pode transmitir emoção para eles. Nossa, muito legal isso, Saulo, porque assim, eu tava conversando com a Mi, né? Como é difícil para algumas pessoas aceitarem isso, né? E às vezes ela pode olhar para você, olhar para mim e falar, mas para você está sendo fácil, vocês estão vendo aí, ou até para o Wagner, que tem muitos relatos, e a gente que não está vendo. Mas justamente, se você confiar nessas pessoas que estão falando, eles já estão ali, por exemplo, seu trabalho, que tem muitos anos que você vem falando sobre isso, já é um acalento para essas pessoas. Poxa, tá vendo o que ele tá falando? Confia no que ele tá falando. Ele não, mas vai lá e começa a praticar, começa a se movimentar. Existe uma coisa também que é assim, quando você... O que faz uma pessoa poder... São algumas coisas. Poder sair de onde está lá e vir aqui. Acontece 1 ou 2 vezes por ano. Eles não vêm muito na frequência que nós estamos. A conexão de presença, quer dizer, de presença dimensional, você está vendo na mesma dimensão, é como a gente já costuma entender que é o certo, ela acontece pouco, menos. Normalmente nós estamos conectados o tempo inteiro com a pessoa distante. Eu sinto minha mãe o tempo inteiro comigo. Converso com ela mentalmente o tempo inteiro. Várias vezes durante o dia. Assim. Então, o processo acontece sempre, não mas a presença de ver é menor. Ela vai acontecer quando você tem um projeto, ou você tem créditos, que você movimenta, que faz com que a pessoa se desloque para vir aqui. Ela, não, vou lá porque vou dar tal coisa. Ou a pessoa a mãe acaba entrando meio que num projeto do que você trabalha. Então, assim, meio de um projeto de defesa, num processo de tentar transferir algumas informações. Por exemplo, como é uma pessoa muito próxima a você, é como se fosse uma mentora, entre aspas, próxima, mais fácil de você ver. Então, você consegue ter mais proximidade com a mãe, por exemplo, quando ela vem e traz uma informação, dá uma vontade de viver, né? Então, assim, ela passa fazendo parte de um trabalho. Então, é muito importante esse entendimento de que os nossos parentes vão conseguir chegar mais perto da gente se a gente tem alguma coisa bacana sendo feita aqui. Porque eles conseguem se aproximar usando tanto o crédito deles como o seu. O crédito que você cria também com o seu trabalho, né? Porque subentende deslocar-se para ir ver. Porque você não pode sair, por exemplo, são cidades espirituais em que tem uma regra dimensional. Você não pode se deslocar. Para se deslocar para um umbral, para uma frequência mais densa, tem que levar uma galera com você. Vai levar para quê? Por qual sentido? Por que vai fazer isso se eles estão trabalhando o tempo inteiro? Tendo uma justificativa, que é uma justificativa verdadeira, né, está fazendo um projeto, é mais fácil esse deslocamento acontecer com mais frequência. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição.
Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial Filhos do Todo para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.